Agora compete a mim fazer uma pequena apresentação do tema. Que, assim, nós arranjamos esse abacaxi não foi por uma vontade, assim, uma questão pessoal que nós gostaríamos de discutir o tema, mas como já foi dito pelos colegas que me antecederam, é um tema que diz respeito a todo mundo, porque a gente vive um mundo em transformação, e transformações, às vezes, no sentido que a gente não necessariamente gostaria que fossem elas, né? Então, o fruto que a gente vai colher desses 1 dia e meio de discussões, a gente não tem a menor ideia do que vai ser, mas o nosso propósito é que a gente tinha e deveria se lançar nesse debate, porque ele não coloca só questões de âmbito geral, mas coloca questões para todos aqueles que de alguma maneira trabalham com as ciências que dizem respeito ao trabalho humano. O trabalho, aliás, é só humano. Bom, mas antes de mais nada, eu queria agradecer primeiro a todo mundo que ajudou, a escola. Quando a gente fala assim, é um grupo de pessoas no departamento que de alguma maneira lidera essa questão, mas a gente não teria feito absolutamente nada nesses 13 anos se a gente não tivesse o apoio da escola, do departamento, da Fundação Vanzolini, da FAPESP e cada vez mais do próprio consulado francês, do Instituto Francês. Eu acho que isso, até por uma questão de origem da gente, de como que a gente foi criando, não só pela possibilidade de ter estudado na França, mas também tudo que a gente foi criando junto com colegas que estão aqui presentes e outros ao longo do tempo, isso possibilita uma discussão bastante interessante que, inclusive, não fica restrita a nossos problemas. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Acho que nos 13 anos que a gente fez a jornada, a gente sempre teve a participação de colegas franceses, em alguns momentos também dos Estados Unidos, do Canadá, mas basicamente são colegas franceses. Então é uma jornada comum, né? E acho que agora eles estão quase todos já falando português, ou pelo menos entendendo. Então isso é uma coisa bacana. Bom, com relação ao Fausto Yara, não tem nem muita coisa que falar, né? A gente está sempre juntos nessa batalha e junto com outros colegas que toparam vir aqui falar de um tema. Inclusive, todo mundo perguntava para mim, o que eu vou falar? Sobre o quê? Né? Como é que a gente trata uma questão tão difícil, tão ampla? Eu falei assim, não sei. Porque, no final das contas, a gente está para construir esse discurso, para construir um diálogo e, como foi dito aqui pelo professor Piqueira, de alguma maneira, chegar a questões ou conclusões ou a proposições que possam ser úteis para a sociedade. Então, obrigado a todos que vieram, obrigado a todos os colegas que toparam correr esse risco. E aqueles que por algum motivo não puderam vir, é uma pena, porque acho que todos aqueles que a gente pelo menos convidou, tentou convidar, seria ainda mais rico o nosso debate. Bom, é interessante porque se a gente se colocar um pouco historicamente, a primeira jornada de ergonomia foi uma homenagem ao professor Wisner. E nessa jornada, eu acho que muita coisa foi dita e que não perdeu sua atualidade. Acho que o pensamento do Wisner ainda é presente, não só na cabeça de quem pôde estudar com ele, né, mas também de vários outros colegas que também toparam essa aventura de trabalhar a questão do trabalho, principalmente voltado para entender o que de fato se passa na produção. E a gente tratou de um monte de coisas, né? Não vou fazer nenhuma retrospectiva, mas eu queria lembrar que é interessante porque, de uma maneira talvez um pouco paradoxal, o ano passado a gente tratou um tema que veio a partir do livro organizado pelo Falzon, mas da contribuição de vários colegas, que foi a ideia da construção. A gente estava tratando aqui da construção, de desenvolvimento, da ideia de como as ações no campo da ergonomia, mas quando eu falo de ergonomia, eu estou falando de outras ciências do trabalho que de alguma maneira estão juntas, né? De que maneira a gente inscreve nossas ações no tempo? Eu acho que esse é um ponto fundamental que vai de encontro ao que está acontecendo no mundo atual. Porque a gente, quando fala em construção, a gente está falando em continuidade,
em desenvolvimento do trabalho, em reforço das profissões, ou mesmo até da criação de novas profissões, mas de fato profissões e não ocupações. Então, assim, o que a gente falou no ano passado tinha a ver com os desafios para construir estratégias, tanto por parte dos profissionais ligados à ergonomia e às outras ciências do trabalho, mas em conjunto com outros autores sociais, visando essa ideia de desenvolvimento. Bom, então o agir para nós, eu acho que está muito forte, né, pavimentado numa ideia de construir caminhos cujo horizonte, né, se situa em situações de trabalho cuja dinâmica permite o desenvolvimento dos sujeitos e das profissões. Agora, o que teria mudado nesse último ano, né, para que nós tratássemos de um tema que, pelo menos aparentemente, mas tudo leva a crer que sim, tem uma direção oposta, que é chamado de flexibilização, ou melhor, ou ainda, ou talvez, de precarização do trabalho. Isso não tem nada de novo, né? Mas tem aí uma questão de como foi dito pelo Gerard, tanto a legislação no Brasil quanto as próprias ordonanças na França, trazem desafios, inclusive, que tocam diretamente a questão da própria ergonomia ou de outras ciências do trabalho. Agora, esse cenário político é bastante complicado para nós e a gente não tem como... Deixa eu virar minha colinha, né? A gente não tem como se omitir frente ao que está acontecendo, né? E até o fato que nós não sabemos o que de fato mudará, né? Mas a nossa obrigação é de fato refletir e, como disse o professor Piqueira, propor ações para o futuro. E eu reforço uma coisa, a precarização não tem nada de novo exatamente, né? Porque as relações de trabalho já se fazem precárias há muito tempo e fazem parte da vida de muitas pessoas. Agora, o fato de haver uma nova legislação fomenta uma série de questões que, de alguma maneira, você pode legalizar ou tornar mais claro a possibilidade de contratar pessoas de modo flexível ou precário. E a gente precisa se questionar se, nesses cenários, a gente pode, de fato, propor trabalhos que favoreçam não apenas a atuação profissional de ergonomistas, psicodinamistas, economistas, engenheiros, gestores, todo mundo que trabalha, né? Que essas pessoas que eu citei antes, que estão efetivamente preocupados com o trabalho, de que maneira a gente vai ter um locus social privilegiado que permita que nas empresas, nas instituições públicas, sejam locais onde as pessoas possam desenvolver como sujeitos das profissões, dos coletivos e da cultura. Provavelmente, entre os que estão aqui e tantos outros profissionais já vivem em situação precária, sem qualquer garantia que terá trabalho no futuro próximo, ou mesmo condições para se desenvolver na sua profissão. E ainda mesmo sem constituir uma trajetória suficientemente profícua para garantir uma aposentadoria em boas condições. Então, o que muda, além de tornar legal, hoje, as situações não previstas na lei? Justamente o que muda, pelo que eu consigo entender, é que, efetivamente, todos podem viver cenários flexíveis. A situação do precariado. Isso legalmente. Se até o presente, aqueles que tinham mais garantias de ter contratos mais no longo prazo, podiam viver uma situação com mais segurança de continuidade, o que há no horizonte é que isso provavelmente será visto como uma lembrança, engendrando provavelmente um sentimento nostálgico. Não sabemos o que vai acontecer, e é um discurso que garante que haverá melhorias, enquanto que há outro mostrando perspectivas sombrias. Com relação ao futuro do conteúdo do trabalho e das possibilidades de desenvolvimento pessoal, compete a nós e a outros atores sociais a proposição, em primeiro lugar, de debater de modo aprofundado essas questões. Por exemplo, o fato de não haver continuidade poderá, de alguma maneira, influenciar os mecanismos de solidariedade social,
não apenas no âmbito dos coletivos de trabalho, dentro das empresas, dentro das instituições, mas de uma forma mais ampla no âmbito da sociedade. De que maneira isso pode trazer consequências para o convívio social e para o viver junto? Porque a ideia de flexibilização ou precarização também traz desafios em termos de construção da própria sociedade. Uma vez que pode se prever impactos significativos, por exemplo, na previdência social. Será que tendo relações precárias, tendo poucas condições de cotizar e de se beneficiar de políticas solidárias, restaria a cada um buscar e construir sua própria previdência, baseada na poupança pessoal? Não se pode comparar uma reserva feita pelos sujeitos individualmente, depositado em bancos ou outras maneiras de ter uma poupança, com sistemas de solidariedade social, que busquem uma continuidade nas relações sociais, como a garantia que entre gerações haverá relações de troca, de que haverá aposentadoria, e assim como outros tipos de benefícios para uns e trabalho para os outros. O desafio seria justamente de constituir e desenvolver esses mecanismos de solidariedade, de construção das profissões e de garantias para que se possa construir uma vida interessante, criativa, significativa para todos. Então, a colocação dessas questões tem como objetivo, não tem como objetivo de forma alguma, traçar um cenário catastrófico, mas sim o de nos colocarmos frente a esses grandes desafios que vão desde questões políticas mais abrangentes, como a legitimidade das mudanças legislativas, mas de modo mais preciso os desafios para construir uma sociedade onde seja possível construir caminhos que se referem ao reforço da subjetividade, em termos dos sujeitos, e também dos coletivos e dos profissionais. Fala-se em precariado, é uma palavra cunhada por Guy Standing, né? Que usa um pouco a relação entre o precário e o proletário, ele faz toda uma proposta sobre isso. E aí as questões que a gente se coloca, evidentemente com relação às condições materiais de vida, tem a ver com o próprio ganho das pessoas, mas quais seriam os impactos psicológicos desse envolvimento parcial com o trabalho? Será que isso é possível? Será que a centralidade do trabalho está em questão nas nossas sociedades? Além do mais, tem toda uma questão que vai desaparecer da cena pública. É o desenvolvimento de extensas atividades não remuneradas que as pessoas precisam desenvolver para conseguir, eventualmente, um trabalho. Não é? Agora, de que maneira, já a gente sabe isso, principalmente com relação ao desemprego, mas com relação ao próprio emprego intermitente, de que maneira isso tem impactos na existência de cada um? E será que isso é realmente uma consequência, como muitos de nós pensamos, uma consequência inexorável desse capitalismo liberal? Será que haverá cada vez maior fragmentação das relações sociais e que dizem respeito, sim, à globalização, à financiarização da produção, na mudança da estrutura produtiva, inclusive com o desenvolvimento do que a gente chama de inteligência artificial, inteligência sempre entre aspas, né? Para nós ergonomistas, e da indústria 4.0, entre outros. Alguns apontam o crescimento da desigualdade como consequência também. E cada um, como é que se reconhece como profissional, como pertencente a algum grupo social. Como André Gorz escreveu, né? Será que será o fim da classe trabalhadora e a nova relação, a nova emergência, a relação de novas relações e de uma nova classe social, como foi dito antes, o precariado, que o precariado, como não sei como está dito, não é só para quem tem qualificação profissional baixa, pega toda vamos dizer assim, a cadeia alimentar da capacitação profissional. Entre uma elite que tem condições financeiras bastante confortáveis, os assalariados que têm ainda um emprego estável, que têm previdência, férias, mais afeitos às grandes corporações de administração pública, os profissionais e técnicos que são qualificados como os consultores independentes.
E os trabalhadores, que ainda seria mais ou menos algo semelhante à classe operária tradicional, industrial, e o precariado, como é que isso vai se construir, se constituir, são questões para nós. Inclusive na própria relação entre capital e trabalho, de que forma isso muda. De que forma a gente vai sair de uma relação mais de segurança, ligada à própria subordinação, até certo ponto, à lealdade, à busca do bem-estar, para uma situação onde o símbolo, que é dito por aí, que é o símbolo do espírito livre, empreendedor, sem relação com as velhas classes, com a classe operária, o inconformismo da juventude, contra a subordinação, quer dizer, um cenário idílico que provavelmente não vai acontecer, ou só para alguns. E é interessante para nós que em ergonomia, mais uma vez, a gente reforça coisas que a gente sempre tem dito aqui, não se trata da gente resolver um problema pontual numa situação de trabalho, principalmente cuidando de questões muito específicas. Se trata, sim, como cada vez mais a gente discute, de que maneira a gente permite, claro que é muita pretensão achar que nós somos os responsáveis e temos poder para isso, mas que a gente propicia condições para se debater, se construir cenários onde é possível desenvolver uma carreira, suas habilidades, suas competências, né? De que maneira os tempos mudam, inclusive. Como já foi dito hoje, quem está lendo a nova legislação trabalhista que entrou em vigor sábado, não foi de propósito, tá? Mas aconteceu uma coincidência, né? Sábado entrou em vigor essa nova legislação trabalhista que mexe muito fortemente com os tempos das pessoas. O tempo fica uma coisa muito mais, entre aspas, precária, ou muito mais à mão de eventuais negociações, se é que haverá de fato negociações, e que isso terá um impacto muito grande na vida das pessoas. Então, assim, de que maneira, inclusive, as próprias pessoas vão poder fazer a gestão dos seus próprios tempos, dos tempos familiares, dos tempos de trabalho, dos tempos da sociedade como um todo. E, assim, é evidente que, quando a gente trata de um trabalho, no ponto de vista da ergonomia e no ponto de vista das ciências do trabalho, quem é responsável por o quê? De que maneira as pessoas são responsáveis por aquilo que ela pode vir a fazer? Mas a gente não pode esquecer que em qualquer situação de trabalho existe toda uma responsabilidade efetivamente com relação à construção do local, com relação ao próprio maquinário que vai ser colocado, com relação aos tempos, com relação aos procedimentos. De que maneira a gente pode colocar isso em debate, até porque parte do trabalho, e cada vez mais, inclusive, é parte da legislação, a própria discussão com o emprego, o tal do home office, né? Então, a gente tem aqui a possibilidade de reforçar essa questão da trajetória, isso é muito importante, mas, de qualquer maneira, como eu falei antes, não estamos tratando de algo novo, porque, ao meu ver, o trabalhador que esteve frente a uma máquina, repetindo o gesto ao longo do dia, dos meses, dos anos, ele já estava numa situação precária do ponto de vista da possibilidade de desenvolvimento profissional. Quer dizer, isso é um cenário para impedimento do desenvolvimento, né? E de que maneira a gente pode colocar algo que se discute no direito, que é o direito ao conteúdo do trabalho. E não apenas a questão individual, mas a questão dos coletivos. Inclusive, a gente fala no direito, né, existe uma figura do direito que se chama o dano existencial, que talvez amanhã o Leonardo Vandelli também possa tratar disso, né? E assim, há bloqueio ou não para a possibilidade de desenvolvimento das pessoas? Fica a questão. As condições efetivas e o conteúdo do trabalho, elas estão ou não em concordância com as aspirações do sujeito? E quais são as condições para que a gente consiga uma certa segurança no mercado e que, de uma certa forma, foram cenários mais próximos da social-democracia, na qual se desenvolveu a ergonomia na França, né, na Europa, um pouquinho aqui, né, no sentido de que havia uma preocupação não apenas com o trabalho no sentido das condições materiais, mas também com relação ao bem-estar social. Então a gente fica com essas questões do mercado, com relação a demissões, com relação
ao desenvolvimento, como eu já disse, das habilidades e competências, com relação à proteção contra acidentes e doenças, uma questão fundamental para nós, da aprendizagem e, efetivamente, dos ganhos, né? E sem falar também a discussão que, com certeza, nós temos pouca reflexão sobre isso, a própria condição de representação que as pessoas terão nos seus locais de trabalho, né? Principalmente com mudanças na legislação sindical. E é interessante que, dentre esses temas todos, a gente sempre tratou de questões que não dizem respeito ao emprego, mas também dizem respeito a questões que a gente sempre trata de saúde, e nós nos situamos frente a desafios muito grandes nos últimos anos, principalmente com relação às consequências da insegurança, né? Principalmente com relação às exigências crescentes e individualizantes e, como já foi discutido aqui em outras situações, a própria existência de suicídios no trabalho. Bom, enfim, a gente não tem aqui nenhuma pretensão de trazer previsões, mas, de qualquer maneira, a gente tem que discutir de que maneira cada um pode se tornar um vendedor de si, desprovido de sistemas de troca profissional que são fundamentais e de solidariedade, né? A maior liberdade propalada, será que significa maiores condições para o desenvolvimento da solidariedade entre as pessoas? Está aí uma questão. Será que a gente vai continuar a reforçar e a construir a identidade a partir do trabalho e das profissões? Será que a gente vai ter cada vez mais a perda de memória com relação ao trabalho? Aliás, é interessante, né? Como se vai se perdendo ao longo da história a memória com relação ao trabalho, principalmente ao trabalho real. Isso já ocorre há muito tempo. Mas de que maneira a gente pode ou não continuar a ter cenários propícios para o desenvolvimento das tradições e regras profissionais? De que maneira a gente reforça a ideia de pertencer, né? De que maneira a gente vai trabalhar no sentido de ir contra a própria alienação, inclusive para que a gente não precisa fazer uso de mecanismos defensivos alienantes, né? Bom, eu queria agora, para começar a finalizar minha fala, que já foi longa, colocar o desafio para a ergonomia em primeiro lugar. Os desafios para nós, a gente não sabe ainda quais são. Até porque, no final das contas, quando a gente fala em ergonomia, provavelmente na cabeça de cada um existe uma ergonomia diferente. Mas, para nós, a ergonomia é claramente uma, vamos dizer assim, uma proposta, uma proposição, um desafio de criar cenários, ajudar a criar cenários distintos com relação ao trabalho. Da mesma forma, a gente coloca desafios para as teorias organizacionais. Até que ponto as teorias organizacionais, até o presente, ensinadas nas escolas, refletidas, elas dão conta dessas novas relações de trabalho. Desafio também para a própria psicodinâmica do trabalho, com a qual a gente dialoga já bastante e trabalha junto, principalmente com relação aos efeitos do que é discutido como precariado. Será que isso trará um aumento do cinismo defensivo? Não sei, está aí um desafio. E ainda, quando a gente trata cada vez mais da cooperação com a economia, principalmente a economia da funcionalidade, com a qual a gente tem crescido muito a partir da própria o esforço do Christian Dutertre, do François Heubaud, de outros colegas, tanto aqui como fora do país, com relação a de que maneira a gente vai criando as possibilidades de um futuro onde a produção vai de fato se tornando diferente, onde os valores imateriais ligados aos serviços também possam fazer frente dessa discussão, desse debate todo que a gente tem com relação ao futuro do trabalho. E, evidentemente, com todas as ciências da engenharia, que de alguma maneira, como já foi dito anteriormente aqui hoje, a engenharia faz sentido se ela, de fato, está a serviço dos seres humanos. Eu diria todos. E aí, evidentemente, para nós, numa empreita que a gente já está desenvolvendo há alguns anos, com o apoio do professor Piqueira e de outros colegas aqui presentes e não presentes, como o
professor Berteli, o Mauro Zibovicius, o professor Bernardo e tantos outros, que é discutir de que maneira a gente traz para dentro da engenharia um debate que incorpore as ciências do trabalho sob um prisma que também incorpore o ponto de vista da complexidade e de outras maneiras de enxergar as ciências e o mundo que são mais atuais e contemporâneas. Aqui estou vendo várias pessoas que, de alguma maneira, têm trabalhado bastante com a gente, que sempre nos ajudaram. Cláudio está aqui, entre tantos outros colegas. E o desafio está lançado. Eu não tenho nenhuma resposta, mas a única coisa que eu queria nessa introdução, que foi longa, eu nunca fiz uma introdução tão longa, já acho que deve ter dado sono para vários, mas eu acho que a gente tem um grande desafio e talvez um dos maiores que a gente tem, entre a gente pensar em algo construtivo, não necessariamente uma ergonomia construtiva, mas de todas as ciências do trabalho com as quais a gente coopera, para algo que a gente não sabe se será sombrio ou não. Então, desejo bom trabalho a todo mundo e bons dias para todos nós. Obrigado.